Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 26 de novembro, feriado lá nos Estados Unidos, Thanksgiving. E com isso, nosso mercado teve aqui um dia estável, com baixa volatilidade, oscilação média do preço e volume financeiro médio, que era a expectativa. O próximo pregão nos Estados Unidos, sexta-feira, também funciona pela metade, ali meio período. Então a gente tende a ter, lógico, um dia melhor em termos de volume financeiro do que hoje, mas também podendo ter um dia um pouquinho mais fraco do que é o normal. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal no YouTube e aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui do meu lado, ó. Todo o conteúdo de análise e também aí a parte de aprendizado existente dentro do canal. Nesta análise, além do Ibovespa, eu vou comentar aqui sobre os futuros, mini índice, mini dólar, depois eu venho falando aqui de PTR4, Vale 3, PBDC4, Rapid 4, CVCB3, Viva 3, JHSF3, IP3, VVR3, B3SA3, KLBN11, HAPV3 e COGN3. Muitos ativos a serem comentados nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, dia de estabilidade, sem perder mínimas ascendentes, segue aqui dentro do seu movimento de subida. Sinal principal de baixa, eu diria que ainda é perder a mínima desse candle aqui do pregão de quarta-feira, 109,315. Enquanto isso não acontecer, seguimos dentro do movimento de alta que pode atingir aquela região lá da projeção de alta desse pivô aqui, projeção de 100%, que bate lá na casa dos 111.500 pontos. Então podemos ter o Ibovespa ainda caminhando para esse patamar, enquanto não gerar nenhuma sinalização aqui para baixo no gráfico diário. E se gerar sinalização para baixo no gráfico diário, a gente quer a perda desse 109,315. Temos dois níveis ali de suporte, uma faixa de suporte de um topo anterior, mudança de polaridade, 107,810 e depois 107,250. Indo para os futuros, lembre-se, se for útil essa análise para você, deixa um like, um joinha, agradeço de imediato. Mini índice já trabalhando em alta aqui, 0,25%, revertendo para cima, não perdeu o mínimo do pregão anterior, gráfico de 60 minutos, apontando para cima, ou seja, pregão abriu subindo, nesta sexta-feira abriu subindo, continua olhando para quê? Para buscar a operação na ponta compradora, aqui está rompendo para cima. Abriu subindo, fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 a 5 minutos, foco muito maior em buscar a operação na ponta compradora. Tem resistência imediata, já próxima, que tem que ficar atento, 110.500 e depois a máxima lá em 110.715. O mini índice parou em cima do patamar de suporte, gerou um sinal de alta, até no giro dos futuros comentei que estava muito mais, depois desse sinal aqui, mais para buscar a operação na ponta compradora. Parou em cima do suporte, gerou sinal de alta, a chance de poder ter um movimento de subida, é o que está acontecendo. Por enquanto está mais fraco do que foi a queda, o que abre espaço para poder ter algo para baixo. Só que para gerar um sinal para buscar a operação de venda, teria que perder essa região aqui, ó. Uma região na faixa ali dos 110 e 105, 110, 120, a mínima dessa hora de pregão. Tá? A gente está entrando já no finalzinho do pregão. No Ibov a gente está dentro do leilão de fechamento, então pode até alterar o valor que eu falei do Ibovespa, que é esse valor aqui de estabilidade, mais 0,05. No G60, então, se abrir caindo, vindo aqui para baixo, gráfico de 10 minutos, abriu caindo, perdendo essas mínimas desses dois fundos aqui, fica mais interessante para se planejar a operação na ponta vendedora de day trade. Enquanto isso não acontecer, foco maior em compra. Indo para o dólar, dia de hoje, dia estável, mais 0,15%, foi lá embaixo, voltou, parou em cima do suporte dos 308, que é uma zona de suporte pro dólar. Depois disso tem suporte na faixa dos 289 e mais abaixo em 277. São os três níveis mais próximos de suporte pelo gráfico diário. Já fez aqui um movimento para baixo, segue com o movimento de baixo, sem sinal de alta ainda, ou seja, máximas descendentes. Primeira sinalização para cima, superação da máxima do pregão de hoje, 5.358,5. No G60, depois de um movimento mais longo aqui para baixo, que favoreceu buscar a operação de venda, conforme comentado pela manhã no radar do mercado, todos os dias aqui a partir das 10h45 e aqui na primeira hora de pregão e ali entre 13 e 14 horas, todos os dias tem um giro dos futuros para mini índice e mini dólar sobre operações de day trade aí, de acordo com o que está acontecendo aqui dentro do pregão. Volta forte para cima dessa região, volta forte para cima da média, ou seja, enquanto gerar aqui algum sinal de fundo ascendente, fico mais para buscar a operação na ponta compradora. Abriu subindo, continuou gerando fundo ascendente ali para cima da média, e melhor ainda, para cima de 5.335,5,
que é o patamar de preço aqui bem testado, olharia mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade. Para olhar para a venda, teria que abrir mais forte aqui para baixo para olhar um pouco mais para a venda de topo descendente para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Gerar força, mostrando que a fraqueza para cair aqui mudou essa expectativa, porque por enquanto eu olho aqui força para subir e fraqueza para cair. Então fica com a expectativa um pouco maior para cima. Por esse motivo, abriu subindo, vai ficar alinhado com essa expectativa e mais interessante para buscar a operação na ponta compradora. Agora, se abre mais forte para baixo e passa a gerar topo descendente para baixo da média móvel de 13 períodos, ficaria mais para abrir a operação de venda de day trade. Vamos falar agora das ações, a PTR4 no pregão de hoje. Por enquanto, queda de 1,45%, leilão jogando um pouquinho mais para baixo, enfim, uma queda aí um pouquinho acima de 1,5%, mas pode alterar, porque agora ainda tem mais pelo menos aqui uns 5, 6 minutos para sair esse leilão, então esse valor aqui pode alterar bastante ainda. Mas enfim, o que ela gerou no pregão de hoje? Ela proporcionou aqui uma perda das mínimas dos pregões anteriores. Isso é um sinal, primeiro sinal para se ter o quê? Apesar de um pregão menos representativo nas suas sinalizações, mas é um primeiro sinal para se ter um movimento de correção. E o principal suporte para essa correção está na faixa dos 25,10. O que é mais importante? Vai cair ou vai subir? Isso é menos importante para mim. O mais importante é, se cair, o que eu faço? No meu caso, para eu entrar fazendo compra de swing trade, eu aguardo algum sinal de alta depois de uma queda. Então vai ser mais para a próxima semana, não vai ser para agora. Se abrir caindo, vou ficar olhando um pouco mais para a operação de day trade na ponta vendedora, que eu falo todos os dias do giro de abertura, ali entre 10 e 15, 10 e 30, falando sobre as possibilidades de day trade, não só em Petro, como Vale, MGLU 3, nessa semana está Azul 4, BBDC 4, YouTube 4, VVR 3, então são os ativos aí que são abordados. Está dando um movimento de queda, então favorecendo um pouco mais para baixo, ou a correção lateral, ou uma correção no preço, que seria a mais interessante, na minha opinião, para buscar alguma alternativa de compra em algum nível de suporte, alguma sinalização de alta na Petro. Vale 3, dia de hoje de alta e o leilão, por enquanto, apontando para cima, 0,67% para cima aí nesse momento o leilão da Vale 3. Segue então forte para cima, para quem está comprado, joga o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, é uma das alternativas de condução de uma operação de swing trade em Vale 3. Por mais que esteja esticado para cima, olhando aqui afastamento do preço para média já grande, bem grande. Para quem quer atuar contra a tendência, é uma das possibilidades. Depois de um afastamento tão grande assim, você tem alguns momentos que você pode ter o quê? Um processo de correção. Aqui até cai um pouco mais, já volta para a média. Então, de novo aqui, um grande afastamento do preço para a média, que aqui trouxe também um processo de correção. Então podemos ter esse processo de correção. Agora, atuar na ponta vendedora contra a tendência no ativo que está na máxima histórica, você tem um risco muito mais alto. A alternativa seria, vou vender essa perda dessa mínima, colocar o stop acima dessa máxima, tentando pegar um movimento para baixo de pelo menos 3 pregões. Depois de Vale 3, vamos falar aqui agora de BBDC 4, que encerrou nossa posição comprada, porque ela perdeu a mínima do pregão anterior, que o stop foi reposicionado abaixo da mínima do pregão anterior em R$ 24,97. Então essa operação de Bradesco gerou aqui, deixa eu colocar aqui na tela, proporcionou aqui uma saída com leve ganho, 0,69%, e isso proporcionou mais 0,08% capital total. Ou seja, basicamente no 0 a 0, essa saída aqui da posição comprada de BBDC4. Ou seja, a gente entrou comprando aqui, papel evoluiu, gerou mais do que uma relação risco-retorno de 1 para 1, só que pregão passado volta a fechar abaixo do topo ali anterior, um primeiro indício de falso rompimento e a confirmação dessa perda de mínimo que aumenta a chance de poder ter um movimento para baixo. Chegando aqui nessa faixa de preço, gerando fundo ascendente, animaria um pouco mais para avaliar a possibilidade de compra de swing trade em cima de Bradesco. Nesse momento eu não vejo alternativa dentro da minha metodologia de uma compra no papel, falando de swing trade. Depois de Bradesco, vamos falar aqui agora de Rapt 4, posição que a gente segue comprado, pregão de hoje no 0 a 0, está ali apontando para fechar mais 0,13, se o leilão sair nos 15,22. Seguimos dentro de um processo de subida, avaliando aí os próximos pregões. Então teve um candle aqui de rompimento. Nossa entrada está um pouquinho abaixo desse patamar atual, foi na faixa dos R$ 15,01.
Vamos ver se ela consegue dar sequência aqui para cima. Qualquer iniciativa de trabalhar com stop mais curto seria abaixo da mínima dos 14,92 aqui, mas algo para avaliar ali de perto. Qualquer mudança eu vou comunicar dentro do aplicativo, então vai chegar aí no seu celular a comunicação se alterei o stop ou não de Rapid 4. Por enquanto não. Já tem 3 candles do movimento aqui para cima. Um dos pontos que eu poderia alterar é justamente a perda dessa mínima aqui, porque seria um sinal de topo em cima da zona de resistência que poderia trazer um movimento para baixo. Então vou olhar bem para a questão da abertura do próximo pregão. Depois de Rapid, CVC B3, pregão de hoje apontando aqui para cima, está com alta aí de 1,17, está o leilão apontando um pouquinho ainda mais para cima, para 18,25, próximo de sair. Vamos ver se faz aí um fechamento lá nos R$ 18,25. Segue a favor da nossa... Se bater em 18,25 já gera o primeiro ponto ali de objetivo, que era os 18, quase, né? 18,27. Primeiro ponto de objetivo, mas lembrando que a gente está com o objetivo mais acima, lá na casa dos R$19, pouco acima dos R$19. Ver se ela gera uma melhor relação risco-retorno a partir do próximo pregão. Sem nenhuma alteração por enquanto de stop, mas eu poderia facilmente já colocar o stop acima dos 16,75, que foi a nossa região aí de entrada da CVCB3, para não sair mais perdendo. Depois, Viva 3. Vindo para 26,85, o mesmo valor que foi ali o leilão, que é a entrada do leilão, 0,52% de queda. Veio para testar a região da resistência anterior como suporte e gera um candle ali de basicamente de definição. Se olha aqui para um gráfico de 60 minutos, dá para observar que ficou aqui travado em cima desse patamar. Vamos ver se ela rompe aqui para cima, que seria o caminho mais interessante. Por enquanto, sem nenhuma mudança de stop. Dalton, e se perder essa mínima, também não muda stop. A não ser que depois do pregão de sexta-feira, aí na segunda-feira eu posso trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. Lá na segunda-feira faço essa mudança de stop. Algo que eu vou comentar inclusive na JHSF13, é algo parecido. Depois disso, Viva 3, Viva 3 já comentada, já comentei CVCB3, agora JHSF3, que é agora que eu tinha falado dela. Faz um fechamento aqui para baixo, candle de baixa, queda de 2,09%, seguimos comprado no papel. Região de entrada por volta do 7,56, fechou em 7,43. Olho para o movimento, tem 1, 2, 3 candles já do movimento de tentativa de subida. Beleza, o próximo ponto de trabalhar com stop, em vez de trabalhar com stop lá embaixo, aqui abaixo do 7,41, podendo colocar ali no 7,40 ou 7,39. Então essa comunicação de mudança de stop será efetivada aí no início do próximo pregão, antes logicamente da abertura, aqui através do aplicativo que está disponível para iOS e para Android. CVCB3 realmente fechou na máxima do dia, 18,26, até um pouquinho mais acima com alta de 1,73%. Então seguimos aí bem posicionado no papel, ela ficou 1 centavo do primeiro objetivo, que é uma relação risco-retorno de 1 para 2. Outro ativo, o IP3, recomendei compra no pregão de hoje em IP3. Na abertura do pregão, o ativo veio aqui para baixo, recomendei compra já de entrar comprando porque ela já tinha gerado esse fundo. A tendência está indefinida. A tendência na IP3 está indefinida. Ela está em cima de um ponto importantíssimo de resistência. Mas então por que eu entrei comprando? Porque fico na minha leitura aqui uma expectativa desse movimento do mensal. Esse aqui é o gráfico mensal. Bateu aqui no nível de suporte, gerou já um candle forte aqui para cima de poder ter algo para cima. Semanal, que está aqui do meu lado, vou falar ainda aqui do meu lado, eu fiz uma análise especial da Uzi Minas e por algum motivo que eu não descobri qual foi, a amarração de mudar aqui de ativo e mudar aqui do lado, né, na janela menor, perdeu essa amarração, que é uma configuração que você tem no Profit, e ficou aqui nessa tela aqui VVR3 o tempo inteiro, mas o Uzi Minas foi totalmente analisado aqui, então não influenciou muito na análise, mas ficou lá, gerou uma certa confusão. Peço desculpas por isso, gerou uma certa confusão para quem estava acompanhando a análise ali. Mas está aqui VVR3 e ele está falando de Uzi Minas. Então eu não cheguei a usar esse gráfico aqui lateral, que eu costumo olhar principalmente durante aí as análises, mas nessa análise especial da Uzi Minas eu não tive a necessidade dessa janela menor. Voltando então para IP3, no gráfico semanal está ali brigando um ponto importante. Como ela gerou essa pancada aqui para baixo, um pivôzão de baixo, aqui está o pivô de baixo,
em vez de deslanchar para baixo, ela parou nesse nível de suporte e já voltou para cima e inclusive superou a máxima desse grande candle de baixo que gerou o pivô de baixo, que foi esse aqui. Logo, já gerou um sinal um pouco mais relevante por parte dos compradores e agora eu estou visualizando no gráfico diário um sinal de um fundo ascendente, apesar de estar dentro de uma indefinição no formato de um triângulo simétrico, que no pregão de hoje está saindo desse triângulo. Vamos ver se ela consegue fazer isso aqui num próximo pregão. Espero que sim. Se não fizer isso, a gente sai da posição aí com um stop até mais curto do que foi comentado. Mas passando então os dados desta compra, para quem aqui não viu aí, não está dentro do aplicativo ainda, porque essa compra foi passada justamente aqui no app DV Invest, você pode acessar também, lembre-se que você pode acessar o aplicativo pelo seu navegador, tanto no desktop, notebook, enfim, no seu navegador. Nessa operação, então, entrada por volta dos 31,53, fechou em 31,84, basicamente ali 1% acima do preço de entrada, praticamente. R$ 30,59 é o ponto de stop da operação, isso gera um stop em torno de 2,98% se ela der errado. E objetivo na faixa dos 33,41, alocando 14% do capital total. Então temos aí basicamente uma alocação nesse momento de uns 60% praticamente nas posições compradas, divididas aqui em 5 ações. Vamos falar aqui agora de VVR3, que teve um pregão muito bom, alta de 2,73%, superou essas máximas aqui, que era uma das alternativas de arriscar um pouco mais a compra. Chegou num ponto importante comentado na análise especial desse papel, deixar o link até aqui em cima. O card, se não achar aí, você pode também procurar dentro do canal a análise especial publicada ontem da VVR3, Via Varejo. Por isso que até ficou na tela aqui do lado Via Varejo, lá na análise especial que eu fiz da Uzi Minas. Então, tendo essa análise especial, falei desse nível importante de preço aqui por volta dos R$ 19,22, R$ 23. Fechou em cima disso aqui. Vindo para cima dessa região, passando a gerar fundo ascendente acima desse patamar, foco muito maior em abrir operações de compra nesse papel. A primeira alternativa, um gráfico semanal que foi comentado na análise especial, era aqui no ponto que se encontrava mesmo, botando stop aqui embaixo, tentando pegar toda uma movimentação para cima. E para quem está comprado no swing trade, depois desse 1, 2, 3 candles, dá para colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 18,62. Lembrando que após os R$ 19,23, outro nível de resistência de R$ 19,90 e mais acima na faixa dos R$ 20,29. B3SA3, dia de alta para o papel, 3 candles também, para quem está posicionado nesse pivôzinho de alta que ela já montou, que ela está chegando no nível mais relevante de resistência que ela tem. O stop pode ficar posicionado a cada nova mínima ascendente para quem está posicionado no swing trade, da mesma forma que eu comentei lá na Via Varejo. Essa ação, passando a trabalhar acima dessa região aqui, em torno dos R$ 57,90 a R$ 58, torna-se muito mais interessante para as operações da ponta compradora, inclusive despertando interesse para buscar compra de prazo maior, que eu já venho falando de ser um ativo que, na minha opinião, é interessante para prazo maior, podendo gerar um fundo ascendente aí a partir do mês de dezembro no gráfico mensal. Então, ativo para ficar de olho, para quem já está posicionado no curto prazo, dá para ir conduzindo, como eu já disse, o stop para baixo da mínima do pregão anterior. KLBN11. Klabin teve uma alta boa, Suzano teve uma alta boa também no pregão de hoje, mas a Klabin foi uma escolha entre Klabin e Suzano, em KLBN11 e SUSB3, foi uma escolha dentro do meu perfil lá no Instagram. Então, todo dia eu coloco lá 2 ativos para você escolher qual ativo que você quer que coloque, que eu fale na análise de fechamento do pregão. Fora a questão também de votar para o ativo que eu vou analisar, pegar para análise especial com análise mais completa. Nesse caso aqui, a ação está dentro de uma tendência basicamente indefinida. Ela vinha com topos e fundos descendentes no gráfico diário. Aí perdeu essa questão de topos e fundos descendentes, superou ali a máxima, agora faz um fundo, mas ainda dentro de uma indefinição, abaixo das médias, brigando para ver se volta para cima desse nível de preço que eu considero mais importante para estabelecer aqui sinais mais relevantes de compra de fundo ou pivô de alta já para cima da região de 24,50. Esse seria o cenário mais positivo de entrada
na ação, que está bem travada aqui também no gráfico semanal. Bem travada, veio aqui, tentou gerar sinal de alta, não conseguiu vir para baixo. Enfim, precisa de realmente sair dessa região. Por enquanto, por mais que tenha sido boa alta, para quem está comprado, trabalha com stop, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima desse fundo aqui, localizado lá na faixa dos 22,99, o ponto de stop, mas eu não abriria compra. Pode subir, inclusive eu torço para subir. Eu fico mais interessado em entrada dentro do meu sistema, dentro da minha metodologia, acima dos 24,50. HAPV3, gerando sinalização de baixa, vem aqui tentando subir de maneira fraca, bagunçada, né? Superou a máxima, não foi. Aí volta 1, 2, 3 candles, você já bota o stop aqui. Aí fez mais esse, joga o stop aqui. Perdeu essa mínima, saída da posição comprada. Nesse momento tem um sinal de alta ou de baixo? De baixo, apontando para baixo, só que está em tendência indefinida. É um ativo que eu olho ainda por um prazo maior e observo mais uma chance de fazer isso aqui. Mas o mercado precisa confirmar isso. De que forma? Tentou cair aqui, não foi, e retornou para cima, beleza, abre a possibilidade de abrir compra. Próximo pregão, chega aqui, faz isso aqui, rompendo essa máxima, já daria para arriscar essa compra. Anulando um sinal de baixa, revertendo para cima a favor de um sinal de alta no diário, a favor de uma tendência de alta no semanal e de um gráfico mensal, eu estaria voltado a poder abrir uma compra nesse papel dessa forma, um rompimento, por exemplo, dos 14,76. Mas agora eu estaria de fora de swing trade nessa ação. E COGN3, que no pregão de hoje apresentou uma boa alta, um engolfo de alta no gráfico diário, alta de 4,3%. A tendência, lembrando, é a tendência de alta, mas é aquela tendência que por enquanto não deslancha muito. Supera a máxima do topo anterior gerando pivô de alta, mas logo na sequência já volta aqui para baixo. Gera um sinal de alta que já está em cima do nível de resistência principal, que é por volta ali dos 5,18. Então ainda vejo compra um pouco mais arriscada, mas para quem abriu compra em COGN3, stop está claro aqui para ser posicionado uns R$ 4,80. Ou para quem já estava comprado, dá para trabalhar com stop em 4,80. Gera um sinal mais relevante de força para os compradores, ultrapassando essa região de máxima aqui em R$ 5,29. E na sequência, despertando ainda mais o interesse de compra de fundo ascendente já acima dessa região aqui, ó, que é justamente a região dos 5,18. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.